Olá amigos, novamente aqui. Vamos agora com acionamentos de motores. Quais são os tipos de partidas? Então vamos lá. Vamos passando aqui um pouquinho à frente para chegarmos aonde interessa. Então, sistemas de partidas, acionamentos de motores. Dá uma geral. Então, primeiramente, temos a chave de partida direta trifásica, no caso aqui é da Siemens, né? Composta por um contator e um relé térmico, né? O fundamental é o contator, que é uma chave magnética, nada mais que isso. E o relé térmico, um protetor aí, né? Contra sobretemperaturas. O circuito elétrico da chave de partida trifásica é esse aqui, né? Se eu tiver uma potência maior, a gente aumenta a potência maior, geralmente a partida direta para motores até 10 cavalos, né? Então temos aqui 3 fusíveis, o contator propriamente dito, o relé térmico e o motor. Uma lógica de acionamentos com contato selo, um botão pulsador que energiza a bobina do contator, colando o contato, aí o motor vira. Para desligar, aperto o botão vermelho, quando eu corto a alimentação da bobina, corto o motor, simples assim. Aqui uma ligação monofásica ou bifásica, né? Dependendo do motor, se for um fase neutro 220, a gente pode partir com ele direto, ligar apenas um disjuntor, né? Enfim, potências abaixo de 4 ou 5 cavalos. Então, dando uma geral aqui, a chave de partida direta, dispositivo elétrico, que principalmente usado para iniciar e parar motores elétricos até 10 cavalos, é o método mais simples e comum de partida do motor. Composta por um interruptor eletromecânico, que é o contator, né? Um dispositivo de proteção térmica. E basicamente o contator que é o responsável por ligar e desligar aí o motor, né? Enquanto o disjuntor de proteção térmica oferece uma proteção contra a sobrecarga, temperatura, né? Então, quando a chave de partida direta for acionada, o contator fecha o circuito elétrico do motor, permitindo que a corrente elétrica flua através dele e comece a girar. O disjuntor de proteção térmica vai monitorar a corrente elétrica que passa pelo motor e desligá-lo automaticamente se detectar uma corrente acima do limite permitido, que eu posso calibrar também. A chave de partida direta é adequada para motores elétricos de pequena e média potência, no entanto, para motores de grande potência, a gente precisa resolver esse problema do alto pico de corrente, que pode ser maléfico à rede. Então daí surgem as partidas suaves, estrela triângulo, com inversor, soft start, né? Enfim, vários outros apetrechos aí. Dando uma geral ainda sobre o contator, que é o elemento principal aí, né, do comando. Então, esses são dispositivos eletromecânicos usados para controlar a corrente elétrica em circuitos de alta potência, comumente usados em sistemas de controle, motores, aquecimento, iluminação, entre outros. O funcionamento dele é baseado no eletroímã, que é acionado por uma corrente elétrica para fechar ou abrir os contatos do dispositivo. Tal eletroímã acionado puxa o conjunto de contatos para dentro do contator, fechando o circuito elétrico. Quando a corrente elétrica é desligada, o eletroímã é desativado e os contatos são abertos novamente. Então, geralmente, eles possuem uma capacidade de corrente alta, o que significa que podem ser usados para controlar grandes quantidades de energia. Já o relé térmico é composto por uma unidade de controle eletrônica e um conjunto de sensores térmicos que são colocados em contato direto com o motor e mede a temperatura do motor em tempo real. Se a temperatura do motor aumentar muito, aí, acima de um determinado limite, o relé é acionado desligando o motor. Alguns relés aí térmicos possuem ajustes manuais, né, como havia dito. Posso definir valor de corrente, temperatura. E alguns possuem ainda recursos de auto-monitoramento que podem ajustar automaticamente os valores de proteção. São confiáveis, duráveis e amplamente utilizados, né, na parte de comandos e acionamento de cargas, principalmente na indústria. Aqui uma geralzinha sobre o que é contato de selo, né, que é uma técnica muito utilizada em comandos, porque a gente usa botões pulsadores por segurança. E podemos fazer lógica tanto de botões quanto contatos, sem ter travar, né? E então é muito útil essa teoria do contato de selo, que geralmente é utilizada em conjunto com um botão de pressão, normalmente NA, normalmente aberto, né? Um botão de pressão normalmente fechado.
Então, quando o botão NA é pressionado, ele fecha o contato elétrico e inicia a operação desejada. Em seguida, o botão NF é pressionado, fechando um circuito de realimentação, mantendo o contato elétrico fechado, mesmo que o botão NA seja liberado. É muito útil em muitas aplicações, controle de motor, iluminação, sistema de segurança, entre outros, permitindo que uma operação seja iniciada com um simples toque em um botão, pulsador, né? No entanto, precisamos ter cuidado, porque como a carga vai ficar ativa, pode que se quebrar um botão ou emperrar um contato, eu tenho que ter a segurança da segurança, nunca é demais, para poder desligar aquela carga. Já a partida estrela-triângulo é uma técnica comum de partida de motores trifásicos, né? Acima de 10 cavalos e que reduz a corrente de partida do motor para vencer aquela inércia, né? O que ajuda a proteger o motor e a rede elétrica, né? Contra harmônicas e sobrecorrentes. Então, o processo de partida estrela-triângulo envolve o uso de um dispositivo de partida que permite que o motor seja ligado inicialmente em conexão estrela e depois seja comutado para a conexão triângulo. Pode ser tanto manual quanto automática. Aqui eu vou dar um exemplo com o temporizador. Então, basicamente, a teoria do trifásico, né, que a corrente de linha e fase na ligação estrela são iguais, né, e são reduzidas em um fator de 3 em relação à conexão triângulo. Na conexão triângulo, a corrente de linha é a soma das duas correntes de fases, né. Então, a partida de estrela-triângulo é especialmente útil em aplicações onde a corrente de partida do motor é muito alta em relação à capacidade da rede elétrica, como é comum em motores de grande porte. Então, com essa técnica, a gente consegue reduzir a corrente de partida até 30%, o que pode reduzir a tensão de alimentação e o tamanho do transformador. No entanto, é importante notar que a partida estrela só é aplicável em motores que possuem enrolamentos com ligação estrela-triângulo. Além disso, a aplicação dessa técnica deve ser cuidadosamente planejada. Aqui está o circuito da partida estrela-triângulo, né? Então aqui eu tenho a lógica de contatos. Aqui a parte de potência. Então o contator K1, quando energizado através do botão B1, cola o contato de selo dele, automaticamente também energiza o temporizador e vai começar um tempo. Logo de cara, o contator K3, que é o estrela, a ligação estrela, entra. Depois de um tempo, esse contato fecha, esse contato abre, entra o K2 e aí fecha a ligação triângulo. Bom lembrar que tem um intertravamento de contatos aqui para que nunca o estrela triângulo entre ao mesmo tempo. Vamos aqui, seguindo em frente. Então aqui partida suave agora. Na partida suave, em vez de ligar o motor diretamente à rede, a gente utiliza um dispositivo de controle eletrônico capaz de controlar a tensão e a frequência aplicada ao motor, basicamente controlando o valor eficaz da forma de onda, né? Existem vários tipos de dispositivos de partida suave disponíveis, incluindo chaves estáticas, controladores de frequência e chaves de partida suave. Então ela é particularmente útil em aplicações onde a corrente de partida do motor é muito alta em relação à capacidade da rede elétrica, para motores de grande porte, né? Então ela também reduz o desgaste mecânico e elétrico do motor, prolongando sua vida útil. Porém, ela é mais cara que a partida direta devido ao custo dispositivo de controle. Já o inversor de frequência é composto por um retificador que converte a corrente alternada em contínua e um circuito intermediário de filtro é um inversor que converte a corrente contínua de volta à corrente alternada com a frequência e tensão desejada, assim como também o valor eficaz. Então a gente consegue controlar tanto potência, torque, quanto velocidade do motor e até inverter o giro, né? Também pode ser programado para controlar o torque, como eu falei, né? O que é útil. E na contra-reversão de rotação em motores, basicamente pode ser manual ou automática também. Basta lembrar que se invertermos apenas duas fases, a gente consegue inverter a rotação do motor, simples assim, né?
Outra forma de inverter é usando um contator reversível, um inversor de frequência, um controlador de fase. Aqui um exemplo típico com 2 contatores e um temporizador. Veja que eu só estou mexendo na fase RS para poder aí controlar a velocidade desse motor aí, né? O contator, a bobina é bifásica, então por isso que eu pego aqui, tem um disjuntor bifásico aqui. E basicamente essa inversão está sendo feita aqui, né, no contator K2, ó. Quando eu fechar o K2 é que eu estou invertendo a fase, ó. A da ponta, a do meio vai para a ponta, né? Senão aqui está em ordem direita e esquerda, né? Então isso aí foi um pouco sobre acionamentos de motores. Obrigado.